Você ainda tá acordado ou tá dormindo aí? Parou o som ali fora? Fica quietinho, todo mundo quieto, por favor. Olha como é que eles estão lá fora, lá, ó. Não quero menos do que isso aqui dentro, em nome de Jesus, irmão. Catuca duas pessoas e fala assim, não dorme não, porque lá fora tá quente. Não me deixa não, hein? Aleluia. Os irmãos do louvor, pode ficar aí. Não sai daí não. Vou ser bem objetivo. Vou pregar o quê, meu irmão? Bichinho tortinho aqui, envergou tudo. E pregou o que eu ia falar ainda. Eu vou falar o quê, mulher? Mas pra você cantar aqui pra gente. Não tem que falar. Fazer stand-up comedy aqui pra você. Tô brincando. Mas eu tenho uma palavra, eu tinha, né? Uma palavra. E eu entendo que Deus, ele... E de fato, a grande maioria do que eu ia compartilhar, o Igor compartilhou. E para não ser redundante com vocês, eu vou pegar o plano B. Que em casa eu estava orando ao Senhor e falando com Deus sobre o que eu tinha que ministrar nessa noite aqui. E Deus me deu duas direções que eu estava em oração sobre as duas direções. Eu ia pregar sobre o Espírito Santo, não que é inesgotável falar dele, mas eu acredito que Deus agora ali ele deu uma outra direção para a igreja, para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Mateus 14. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus 14. Mateus 14, ele vai narrar a primeira multiplicação dos pães, sim ou não? Sim ou não? Não dorme não, fica acordado. Tem uma frase que eu levo no meu coração, que é muito real. Um pré-reformador chamado João Calvino, no século XVI, ele vai dizer que o púlpito, olha para cá, o púlpito é o trono de Deus por onde ele governa a sua igreja. Vou falar de novo. O púlpito é o trono de Deus por onde ele governa a sua igreja. Então o que sai do altar do Senhor é algo muito sério. E todo mundo que sobe no altar do Senhor precisa levar com temor e temor esse lugar, esse ambiente. Amém ou não? Amém ou não, gente? Porque a palavra de Deus, Hebreus 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e mais penetrante do que uma espada de dois. E ela penetra onde? Na divisão e nas juntas e medulas. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que nós precisamos nesse tempo, nessa noite, é confiar que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Nós não precisamos de muita coisa, querido. Nós não precisamos só precisamos de uma Bíblia aberta, um papel e caneta e um coração em chamas para ouvir Deus falar. E eu acredito que Deus já começou a falar desde 10 horas até agora, sim ou não? E eu quero ser bem objetivo em expor um texto para você nessa noite só. Ora,
O mesmo escritor vai dizer que, Hebreus 11, a fé é o quê? É o firme. A fé é o quê? Em outras traduções, fé é uma certeza e convicção. Fala comigo, a fé. Mais uma vez, a fé é uma certeza. É uma convicção. Ela não é emocional. A fé é uma convicção. A fé é uma certeza. Se você muitas vezes espera que Deus apareça para você como um anjo de branco, luz e tudo mais, Deus está dizendo, isso é uma fé imatura. Fé é uma convicção. A Bíblia vai dizer também que crie por isso. Por quê? Porque a fé é uma certeza e uma convicção. Se você tem uma palavra, como diz o nosso pastor, você tem? Amém ou não? Nós precisamos começar a nos mover por uma convicção, querido. O que Igor disse aqui, nada mais nada menos do que oração, é ter uma convicção do que você está fazendo. Você não precisa de muita coisa nessa noite, é só uma convicção, amém ou não? Vamos ler o texto? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Ouvindo o quê? O que aconteceu aqui? Jesus tinha acabado de ouvir que uma pessoa que ele muito estimava tinha acabado de falecer, decapitado. Um homem chamado João Batista tinha acabado de falecer. Jesus estava triste. E agora, ele entra num barco em particular para um lugar, fala comigo, lugar deserto. Mais uma vez, lugar deserto. Jesus estava triste porque um amigo dele tinha acabado de morrer. E ele vai para um lugar deserto, porque bateu na vida de Jesus o dia da tribulação, o dia da crise, o dia do problema. E Jesus agora ele entra no barco e vai para um lugar deserto. E nesse lugar deserto, continua o texto, as multidões ouviram, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram até o deserto onde Jesus estava a pé. Preste atenção. Jesus está triste, recebeu uma notícia. Jesus, homem agora, ele vai para o deserto, ficar só. E a multidão descobre que Jesus vai para o deserto. Preste atenção, eu vou expor o texto para você. E as multidões agora saem das cidades circunvizinhas e vai até o deserto, porque Jesus estava no meio do deserto. Está comigo? Está comigo ou não? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, mesmo no dia triste e no dia mau dele, vendo uma multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, fala comigo, este lugar, mais uma vez, este lugar é um lugar deserto. E já está ficando muito tarde, Senhor. Porque os discípulos acham que são malandros e são espertos. Já está ficando tarde e o lugar é deserto. Despede essa multidão, manda eles embora, para que possam ir aos povoados, comprar o que? Fala comigo, comida. Fala comigo, comida. Lá fora está mais firme do que você. Fala, comida. Os discípulos achavam que Jesus estava com problema. Fala para a pessoa que está do teu lado, Jesus nunca teve um problema. Fala, porque todo problema para Jesus, fala, todo problema para Jesus é uma oportunidade para o milagre acontecer. Você está com problema? Os discípulos dizem para Jesus, tem um problema, despede todos eles. Por
Porque tem muita gente, já está tarde, e eles não vão conseguir comer. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem-lhes vocês algo para eles comer. Em uma outra parte dos evangelhos, vai dizer que Jesus faz essa pergunta para um homem chamado Filipe. Essa pergunta foi direcionada para Filipe. Filipe, o que nós vamos fazer com essa multidão? O que nós vamos fazer com essa galera toda? Filipe vira para Jesus automaticamente, pega a calculadora, faz umas contas e diz para Jesus: nós só temos 200 denários. E 200 denários não dá para todo mundo comer, Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus perguntou a Filipe para testar Filipe, porque ele já sabia o que tinha que fazer. Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Filipe já fez cálculo para Jesus dizendo: só tem 200 denários, não dá para todo mundo comer. Não tem como todo mundo comer. O Evangelho de Lucas vai dizer que esse lugar deserto, o lugar onde Jesus está perto de uma cidade chamada Betsaida. Betsaida quer dizer cidade, saida, de pescador ou de pescaria. A cidade de Betsaida quer dizer casa, cidade, saida, pescaria ou do pescador. Jesus está no lugar da pescaria e de onde tem pesca. Amém? Não, amém não, vocês não estão entendendo a palavra. Existe uma demanda de fome. Jesus está numa cidade chamada Betsaida, lugar da pescaria, aonde tem peixe. E João capítulo 1 vai dizer que quando Jesus ele vai chamar Filipe, Filipe é de uma cidade. Qual cidade? Qual cidade? Fala, gente, qual cidade? A cidade de Filipe era a cidade de a cidade da pesca. Ou seja, Filipe ele era alguém daquele lugar e conhecia o lugar onde ele estava. Olha para cá. Para quem que Jesus pergunta o que tem para alimentar a multidão? Para quem que Jesus pergunta? Para quem? Filipe. Por que Jesus pergunta a Filipe? Para testar Filipe. Quando Jesus fala assim, ó, o que nós vamos dar para comer essa galera aí? Filipe, que é alguém bastante controlador, fala comigo, controlador. É alguém que no meio de um desafio é a primeira coisa que vai fazer. Deixa eu fazer as contas de como vai ser. Não é verdade? Não tem ninguém assim aqui não, né? Deus dá uma direção, vai para lugar aí. Primeira coisa que você faz, espera aí, deixa eu fazer uma continha para ver se vai dar certo, se vai encaixar. Porque eu gosto das coisas no mínimos detalhes, tudo organizadinho. Esse é Filipe. Filipe, como ele já conhece da cidade, Filipe com certeza ele já tinha feito cálculos. Espera aí, a padaria do Antônio está fechada essa hora, a pescaria do José já fechou essa hora, a outra padaria da Maria lá no outro bairro está fechada essa hora. Não tem nenhuma padaria aberta. E 200 denários que a gente coletou não tem condições de comprar pão para mais de 5.000 pessoas, que a Bíblia vai dizer que estava ali. Porque Filipe era o todo controladinho. Fala a pessoa que está do teu lado, de controle em nome de Jesus. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Essa palavra é para você. Fala assim, ó, perde o controle aí em nome de Jesus. Porque Filipe é esse tipo de pessoa. Tem um problema, fala comigo, um problema. Fala, um problema que precisa de solução. E é no lugar que você tem controle, fala.
Só que é nesse lugar que você tem controle, não tem padaria aberta, não tem pescaria aberta, não tem nada aberto. E só tem 200 denários. E não dá para alimentar todo mundo. Só que Jesus chama quem? Filipe. Porque Filipe era de Filipe era da cidade, ele conhecia, ele tinha o domínio do lugar, do território. E ele falou para Jesus, Nafem, manda todo mundo embora porque as padarias tudo fechou. Você está comigo no texto? Amém ou não? Aí chega o enviado de Deus, fala assim, ó, padaria está fechada, só tem 200 denários, mas eu achei um menino. Eu achei um. E a Bíblia vai dizer que tinha... Qual era o grupo de pessoas que estava ali no deserto? Tinha homens, mulheres e... Fala comigo, homens, mulheres e crianças. No meio de 3 públicos, que a própria Bíblia não diz que tinha alguém, surge um adolescente que nem foi contado. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Só tinha homem, mulheres e... Só que no meio da crise, do problema que você acha que é problema e que fugiu do controle e que você acha que precisa estar tudo dentro do seu controle, é tudo nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes. Eu faço conta, não vai fechar. Eu vou montar aqui o Kids agora. O Kids vai aumentar para o lado de lá. Eu vou fazer uma conta. É os Filipes que vai fazer conta, pastor. Não vai dar para aumentar o Kids. Não vai dar para botar um outro ar-condicionado. Não vai dar para fazer, porque o ambiente de controle é um ambiente favorável para você. Mas tem um problema no ambiente de controle. E Deus vai levantar alguém que nem contado estava naquele lugar. Não, você não está entendendo ainda o que Deus está falando. E eu vou falar mais fundo ainda para você. E não era qualquer pessoa, era um Zé Ninguém. Fala Zé Ninguém. Mais uma vez, Zé Ninguém. Porque o que ele tinha na mão? Não 5 pães. O texto não diz 5 pães. O texto diz 5 pães. Não. 5 pães asmo. Você está de bobeira? Tudo que está na palavra você precisa aprofundar para entender o que quer dizer. A Bíblia poderia ter falado, tinha só 5 pães, Nick. Mas era 5 pães asmo. Porque na cultura judaica existia 2 tipos de pão: o pão com fermento e o pão sem. O pão com fermento era para quem tinha dinheiro em condições especiais, porque o pão denunciava quem tinha grana. E o pão sem fermento, que é o pão asmo, era o pão do cotidiano daquele que é igual você e eu, ferrado de grana. Está amarrado em nome de Jesus. Não é verdade? Então Deus pega um menino, um adolescente que não foi contado, no meio de uma multidão, com 5 pães e 2. Não era 5 pães, era 5 pães, porque era um Zé Ninguém. Ai, que doideira é essa? Só que quem tinha controle do território? Filipe. Só que Deus falou, eu vou fazer para testar Filipe. Eu vou testar esse cara, porque ele gosta de tudo controlado. Só que surgiu um problema. E o pão fermentado era um pão macio, gostoso de comer. O pão asmo era um pão duro, não tinha fermento. Era aquele pão que não crescia, era um pão durinho. E a Bíblia diz que Jesus fala assim, ó: tem um problema, trouxeram um problema para mim. Tem alguém aqui no meio que quer ter controle de tudo, que é o Filipe. Mas eu vou ensinar Filipe que no meio do deserto pode ter problema, pode ter alguém com controle sem fé no meio, mas no deserto estava o grande eu sou encarnado em Cristo Jesus. Não, você ainda não está entendendo. Jesus pega o pão asmo, fala comigo, pão asmo. Fala pão asmo. Fala mais uma vez, pão duro. Fala,
Mais uma vez, pão duro. Pega o pão duro agora, levanta. Parte o pão duro, porque tudo que é duro hoje na tua vida e na minha vida, Deus pode levantar da graça e partir, porque só Ele pode partir aquilo que está duro na tua vida hoje e no teu coração. Está comigo aqui nessa noite? Jesus pega o pão duro, chamado pão asmo sem fermento, levanta da graça, parte o pão, e quando Ele parte o pão, bota na cesta, bota pão, bota peixe, bota pão, bota peixe, bota pão, bota peixe, bota pão, bota peixe, bota pão, bota peixe. Organiza, vai organizando. Agora organizou, bota pão, bota peixe, vai saindo pão. Eu não sei como foi, se está na Bíblia, alguma coisa aconteceu diferente, porque Ele partiu o que estava duro, dando graça, e começou a compartilhar. Bota pão e sai peixe, e todo mundo vai sendo alimentado no meio do deserto, no meio da crise, no meio do problema. O controlador não conseguiria controlar, mas Jesus está no meio do deserto. Ele está dizendo: Felipe, eu fiz isso só para testar você, porque eu sei que você já foi procurar todas as padarias de Betsaida. Você já tentou passar até um zap para alguém que você acha que iria resolver o seu problema. Você tentou organizar tudo que você... Porque você é do bairro, você é da cidade, você controla esses lugares da cidade, Felipe. Mas eu quero te ensinar que do lugar aonde você está deserto, vai surgir um improvável só com pão asmo. Até que enfim uma pessoa está entendendo. No lugar que você está, que você não está conseguindo ver nenhuma possibilidade de milagre, Deus vai usar alguém improvável que nem foi contado e nem passou nos teus olhos, para levantar 2 pães, 5 pães, quer dizer 5 pães e 2 peixinhos. Mas não é qualquer pão, porque para ser milagre de Deus tem que ser alguém duro, tem que ser um menino que não tinha nem grana, porque até o duro na mão de Deus encarnado, quando Ele dá graça, vai amolecer todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus parte o pão, dá graça, e o milagre vai acontecendo naquele lugar. É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. É só isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Você está comigo aqui? Você está comigo aqui ou não? Existe um lugar que para você pode ser deserto. E você sabe que você tem uma dinâmica humana de controle, fugiu do teu controle. Eu coloquei tudo que tinha que acontecer no papel, na minha cabeça, eu idealizei tudo bonitinho, tudo perfeito. Felipe, é você. Deus falou que ia acontecer. Felipe, é você. Quem estava? O Luiz. Não, Luiz não, Fabiano. Fabiano estava pregando aqui. Quando Deus, a gente vai para Nárnia às vezes, olhando o texto. Quando Deus chama Abraão para subir Moriá, vocês acham que estava lá o filho lá, com o cutelo no alto? E tu acha que Deus fez assim, ó, bezerro aparece, apareceu o bezerro? É assim que aconteceu? Claro que não. Quando Deus chamou Abraão, já tinha um cordeiro lá em Moriá andando por um lado e por outro, esperando Abraão chegar. Porque antes de Deus liberar uma promessa, a promessa já existe lá. Não, você ainda não está entendendo. Não foi na hora que apareceu um cordeiro. O cordeiro já estava lá, esperando Abraão chegar. É a mesma coisa aqui. Felipe, você quer ter o controle, mas eu faço da minha forma, do meu jeito, como eu quero.
Então, para mim e para você já foi cheio. Mas se tem uma palavra de Deus para o teu coração e para o meu coração nessa noite fala para a pessoa que está ao teu lado assim, duas pessoas. Entrega o controle agora na mão do Senhor. Fala de novo com um olhar de profeta agora. Olha no olho dela e fala assim, ó. Perde o controle agora da situação e entrega na mão daquele que pode fazer o impossível acontecer. Sabe por quê? Me pergunta por quê? Fala, sabe por quê? Me pergunta por quê? Eu não vou falar, a palavra de Deus vai falar. Coloca na tela ali Lucas 1:37. Coloca na tela Lucas 1:37. Coloca na tela ali Lucas 1:37. Porque quem crê na palavra, querido, deixa eu te falar, a fé é o firme fundamento, a fé é uma convicção, a fé é uma certeza, a fé é uma palavra liberada. Você não precisa de muita coisa. Se você tem uma palavra, você tem tudo, porque a fé é uma convicção. E olha o que a palavra diz para você e para mim nessa noite, Lucas 1:37. Você pode levantar sua mão direita com fé. É só para quem crê no impossível. É só para quem crê no impossível. Sabe o que está acontecendo aqui? É o próprio anjo liberando uma palavra profética. Você vai gerar e não tem para onde correr. Você vai, isso aí, uma já ficou de pé. Não tem para onde correr. É o próprio Deus que me enviou aqui para liberar uma palavra para você. Por acaso nada é impossível para aquele que tem um governo na palma da mão dele, aquele que sustenta o sol no lugar, a lua no lugar, as estrelas. Esse é o meu Deus, é o teu Deus. Você não precisa ver anjo, você não precisa ver muita coisa, porque o escritor dos Hebreus vai dizer que a fé é uma convicção. Se você está esperando algo, um frio na coluna, um frio na espinha, isso é uma fé para imaturo. Se você tem uma palavra, você tem tudo. E não espere nada. Cadê os Filipes controladores aqui de Betsaida? Isso, levanta a mão não para não passar vergonha. Levanta não. Mas pelo menos ela é sincera. Jesus queria testar o coração de Filipe, a Bíblia diz. E o Filipe saiu dali com um maior exemplo na prática da parte dos céus. Você tem duas opções a partir de hoje. Ou você escolhe viver debaixo de uma palavra, ou você escolhe viver debaixo das suas emoções. Porque as suas emoções, elas podem te frustrar. Mas o Logos de Deus que encarnou libera uma palavra rema no nosso coração nessa noite. E o que você precisa é só uma palavra. Eu falei para você que ia ser rápido. Vou falar o quê? Depois que o moleque regaçou tudo aqui. O moleque quebrou tudo aqui, eu vou falar nada. O que eu vou falar? Se coloca de pé para a gente acabar logo essa minha parte aqui. Tem muito o que falar não. Eu só expus o texto para você. Mas para a gente finalizar, Deus está dizendo para você: perca o controle hoje, agora. Agora, perca o controle. Vou falar mais uma vez, agora, perca o controle. Sabe que eu estou falando isso para você? Porque eu e minha casa estamos vivendo sinais e prodígios, porque nós escolhemos perder o controle. Não é fácil perder o controle. Olha para cá, presta atenção. Eu estou para tomar uma decisão há mais de um ano. Eu estou pregando para mim nessa noite. Há um ano, eu só vou comigo e com a minha esposa, mais comigo.
ambiente que nós estávamos e servindo o nome dele, implantando igreja. Em janeiro desse ano, uma discípula do Randy Clark, lá de Balneário Camboriú, conversando comigo online, a bichinha me esmagou. Ela falou assim, existe promessa sobre a tua vida que você sabe. Quantos aqui tem promessa? Levanta a mão aí, sobre a tua vida. Ela virou para mim assim, ó, existe promessa sobre a tua vida e você sabe, e você precisa tomar decisões, e você ainda não tomou a decisão que precisa ser tomada, porque você está esperando não sei o que. E ela bateu mais firme ainda. Ela falou assim, ó, pode chegar um tempo que você vai falar assim, cadê as promessas que Deus disse que tinha liberado sobre a minha vida e sobre a minha casa, e não foram concluídas. Deus já está te falando agora, antes, que só não acontece porque você ainda não se decidiu. Então não demore para tomar uma decisão. Toma logo uma decisão. Eu olhei para ela assim e falei, pô, bate devagar, não bate forte assim não. E ela falou assim, ó, eu vou te conectar a um homem. Foi específico. Quando você tomar a decisão, eu vou te conectar a um homem. Porque, presta atenção, gente, a gente gosta de ter tudo controlado, igual Felipe, não é verdade? É 200 denários. Eu já fui na padaria do Zé, do João, do Joaquim. Quem é assim? Levanta a mão não. Eu preciso ver para acontecer, né? Eu preciso que a coisa esteja tudo bonitinha. Eu estava conversando com a minha esposa no carro, não sei para onde, vindo para cá, não sei. Não, em casa. Eu falei, amor, a gente é tão bobo, né? Deus liberou uma promessa para mim e para você, querido. Não espere deixar tudo organizado. Quando tudo acontecer, quando o dinheiro estiver na conta, quando os filhos crescerem, quando a coisa acontecer, tiver mais assim, mais assado, só toma uma decisão. Quando eu tomei uma decisão em março, tomamos uma decisão difícil, muito difícil. Eu sabia o que ia estar na minha decisão de sair desse ambiente. Eu tinha implantado 2 igrejas, irmãos. 2 igrejas. Tinha um grupo muito forte comigo. E eu tomo a decisão. Eu entrego. E ela disse na nossa conversa, quando você tomar a decisão, Deus vai te conectar com um homem, e as coisas vão acelerar no teu ministério de uma forma que você nunca imaginou viver. Não, você não está entendendo nada. Ele falou, você vai se conectar com um homem, perca o controle. Quando você perder o controle, Deus vai te empurrar para dentro do propósito que Ele tem na tua vida. Não, você não está entendendo. Há 2 anos, eu estou vendo mulher do coque botar a mão na minha cabeça. Eu vejo bandeira vermelha, eu vejo isso, eu vejo aquilo outro. Eu vou no lugar, eu prego, eu saio. A mulher não me conhece, a bandeira é vermelha. Ih, meu Deus do céu. E toma de bandeira vermelha para lá, e toma de bandeira. Eu falei, que tanta bandeira é essa? Será que eu vou para a Copa? Em abril, um homem que eu tinha me conectado em junho, mas tinha me distanciado dele por causa do sistema onde eu estava. Eu precisei me distanciar dele. Em abril ele vira para mim e fala assim, você tem um chamado para as nações, brother. Eu falei, eu? Tenho. Eu falei, amém. Eis-me aqui. Ele falou, olha só, americano é muito chato. Americano, ele é muito sério. Nós já fechamos um grupo para ir para a Espanha, ficar 15 dias na Espanha, fazer um treinamento de implantação de igreja transcultural, treinamento de liderança, um monte de coisa. Você tem um chamado. Se eu mandar um e-mail lá para os americanos, que é impossível acontecer porque já tinha fechado, e se os americanos liberar para você ir, você vai? Eu falei, eu não tenho nada.
Nem passaporte eu tinha. Nada. Em abril. Nós estamos em quando? Nós estamos em junho. Em abril. Ele falou assim, ó, se antecipa, vai tirar o seu passaporte. Vou tirar meu passaporte. Por quê? Eu tinha uma palavra, senhor não? Fui tirar meu passaporte, problema no exército, nem sabia. Não consegui tirar meu passaporte. Estou eu lá no Paraná, pregando numa clínica de reabilitação. Acabei de pregar. Um habilitado levanta batendo o pé, porque Deus pega alguém que está no meio sem nome. Vem batendo o pé, bota a mão no meu ombro, começa a falar em língua estranha, e eu entendendo tudo que ele estava falando em português. E no final ele fala assim, ó, eu estou te esperando do outro lado do oceano. Um improvável viciado numa clínica de reabilitação. Eu estou te esperando do outro lado do oceano. Eu estou preparando tudo para você lá do outro lado. Eu vou te encontrar lá do outro lado das nações. E começou a... E ele vira para mim e fala assim, sem saber de nada. E para você saber que Deus está no negócio, eu estou liberando o teu visto. E saiu. Falei, rapaz, ele só errou o nome, é passaporte. Eu volto. Eu tenho um tio em Brasília que eu quase nunca falo. Falei, tio, estou com um problema aí, quero tirar o passaporte. Só que eu tive problema. Ele vira para mim e fala assim, me dá teu nome. Me deu o nome. O que você precisa? Passaporte. Beleza, só um minuto. Me mandou um WhatsApp. Faz contato com esse cara aqui. Esse cara vai te ajudar. Meu tio nem crente é, querido. E eu nem vou falar o que ele é, para você entender como Deus usa os negócios, tudo nada a ver. Procura esse cara. Eu procurei o tal do Lois. Era um cara que é meu vizinho lá em Petrópolis. Ô Lois, seu tio falou que você ia fazer contato comigo. Falei, estou com um problema com o meu passaporte, cara. Eu já fui no exército, o sistema cai naquela miséria, nunca está no ar. E eu não consigo resolver nada. Ele falou, fique em paz. Só um minuto. Liguei lá para Brasília, não sei o que. Faz contato com esse cara aqui. Eu falei, tá de brincadeira, pô. Fiz contato. Olá, fulano de tal, eu sou Thales. Tô com problema no meu passaporte. Ele, beleza. Já entrou nisso? Eu falei, já tudo que você pensar eu já fiz. Ele, tá beleza, só um minuto. Dia seguinte ele falou, quinta-feira, isso era numa segunda-feira. Quinta-feira você vai lá na primeira região, lá no centro, lá do Rio. Procura o tenente fulano de tal, que ele vai resolver seu problema. Presta atenção. Vai eu lá no exército. Sento lá, o cara vira para mim, você quer o quê? Eu falei, eu vim aqui procurar o sargento, o tenente fulano de tal. Ele falou, mas você conhece ele? Eu falei, não. Mas mandaram eu vir aqui. Ele, rapaz, pede para a pessoa que te mandou vir aqui para falar com ele, para ele descer, porque você não pode subir. Você está aqui ainda acordado, amém, irmão? Amém ou não? Só para você entender. Daqui a pouco eu estou lá já sem esperança nenhuma, mandei mensagem para o cara, rapaz, estou aqui, não deixaram subir, e aí, o que eu faço? Ele não me responde. Daqui a pouco desce o tenente. Tem alguém aqui com negócio de carimbo de reservista? Eu. Ele, é você mesmo? Eu falei, sou eu. Eu falei, então vem cá. Subo com ele. Ele me leva para uma sala. Eles são dois processos que a gente vai ter que fazer aqui, tá, meu brother? Eu falei, qual o processo? 2. Um é carimbar tudo que está descarimbado. São 5 anos que você não carimbou. Esse é um. E o segundo, precisa da minha assinatura digital. Eu falei, mas qual o problema? Ele, o problema é que um sistema pode estar no ar e o outro nunca está no ar. Eu falei, e aí? Ele falou, ora. Eu falei, você está de brincadeira, vim aqui, gastei dinheiro esse tempo todo, cara. Mas quando eu estava indo para lá, eu lembrei do Gadareno lá, do Paraná. O Gadareno falou para mim assim, ó, e para entender que Deus está te esperando do outro lado do oceano,
o teu visto está na tua mão. Ele falou visto. Ele abriu lá, ó, consegui carimbar os 5 carimbos, tá? Virou a tela do computador. Tá vendo aqui? Eu falei, tô. Agora ora aí para ver se dá certo o outro, tá? Falei, beleza. Falei, vou fazer o que agora? Tem uma palavra, vou fazer o quê? Só que aí, o que ferrou, pastorzão? Ele entra no outro sistema, ele vira aqui e fala assim, ó, tá fora. Eu falei, e aí? Tá fora? Não valeu de nada. Ele, não. Pera aí. Eu vou fazer um atestado de próprio punho com o carimbo das Forças Armadas, dizendo que você não tem pendência nenhuma. Aqui. E vamos orar. Para até segunda-feira. Se o sistema aparecer, eu te mando isso na segunda-feira. Isso era quinta. Eu tinha que entregar os documentos na Polícia Federal na segunda-feira. Você não está entendendo, varão. Eu chego lá na Polícia Federal. Antes de eu chegar na Polícia Federal, o meu WhatsApp sobe uma mensagem. Eu deixei meu contato lá. Meu WhatsApp sobe uma mensagem. Bom dia, querido. Que Deus te abençoe na tua viagem. Toma aí o certificado assinado. Calma aí. Só que na Polícia Federal você tem que levar tudo impresso para entregar. Eu chego lá, pego minha pastinha cheia de documento, só faltando isso. Sento lá, o camarada começa. Seu nome, não sei o quê, sei lá. Digital, botei digital. Foto. Quando eu sento para tirar foto, a luz vai e pum, cai. Falei, Senhor, que Ele não me peça certificado nenhum agora, em nome de Jesus. De novo, vamos ter que fazer o processo de novo. Nome, não sei o que, bababá, faz, fiz. E eu com a pastinha aqui do lado, aqui, ó, cheio de documentos, só faltando meu certificado, né? Você tem que levar os documentos lá. Senta lá para tirar foto. Sentei para tirar foto. Pum, a luz caiu de novo. Eu falei, sangue de Jesus, irmão. E era a hora do almoço. Eu preciso almoçar. Falei, eu preciso do meu passaporte. Na minha cabeça, mas eu estava em crise, irmão. Só que quem tem uma palavra perde o controle hoje, irmão. Perde. Só dá ansiedade e bateção no coração forte. De novo, vamos refazer. Faz tudo de novo, bota digital, tira foto dessa aqui, blá blá blá. Daqui a pouco ele pega, puxa uma folha, começa a escrever. Dia 18, não sei o que papapá, que não sei o que. Eu olhando com a pastinha, me entrega um documento, me entrega uma folhinha. Fala assim, ó, você volta aqui no dia 18 para pegar teu passaporte. Olha para a cara dele. E com a pastinha na mão, quase que eu falei, quer ver documento? Não. Volta aqui dia tal para pegar o passaporte. Amém? Para finalizar, na mesma semana, se não me falha a memória, na mesma semana, os americanos mandam um e-mail dizendo: está liberado todo o valor, hotel, despesa, comida, tudo liberado para o tal do Thales. Tudo liberado para o tal do Thales. E nós queremos saber quem é esse tal do Thales, porque o americano ele é muito sério. Para liberar isso foi algo muito sobrenatural, porque os recursos já tinham sido disponibilizados para todos. Se nós estamos abrindo uma vaga para alguém, foi porque Deus quer que esse tal de Thales esteja aqui. E nós iremos lá na Espanha conhecer esse tal de Thales para ver se ele foi mesmo. Deus está acelerando um negócio muito doido, porque eu decidi perder o controle. Você está comigo? Amém? E para finalizar, meu coração muito temor para não desonrar minha antiga liderança. Eu fiquei na minha. O nosso pastor sabe disso. Ele sabe disso. Eu falei, Claudinho, se eu começo uma célula aqui, rapaz, vai dar ruim. Ele falou, rapaz, eu não acho legal você começar não. Mas cara, mas você tem uma palavra. Eu falei, rapaz, eu não sei.
Estamos começando uma implantação de uma igreja em Guaratinguetá, São Paulo. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Estamos começando uma igreja lá em São Paulo, a partir de uma casa. E começamos uma nova igreja também lá na cidade de Petrópolis, também de uma casa, ativando 2 casais pastorais para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque eu decidi perder o controle. Perca o controle nessa noite em nome de Jesus. Tem alguma coisa impossível para você nessa noite? Coloque diante do Senhor, curve a sua cabeça, eu quero orar para a gente finalizar. Senhor, Tu és o Deus dos sonhos, Pai. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer, Senhor. Tu és o Deus que dá estéril mãe de filhos. Tu és o Deus que alarga as estacas das tendas das casas, Senhor. Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha, Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos perder o nosso controle, Pai. Toma a nossa casa, toma a nossa vida, toma, Senhor, os nossos filhos, Senhor. Senhor, Radassa, o Gael são teus, você sabe disso. Só está um período de tempo lá na nossa casa para a gente cuidar e liberar eles para o destino deles, Senhor. Senhor, nada nessa noite pode nos prender de cumprir aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida aqui nesse lugar. Senhor, nos dê uma fé madura de ouvir a Tua palavra. Muitos ouvem a palavra. Ouvir e receber uma palavra é fácil. O difícil é ter a coragem para obedecer a palavra que foi liberada, Senhor. Senhor, que nós possamos ter a coragem, Pai, nessa noite. Existem pessoas aqui que o Senhor já pediu. O Senhor já pediu o trabalho, o Senhor já pediu a casa, o Senhor já pediu o ambiente para começar uma célula. O Senhor já pediu, Senhor. Pai, nos dê a disponibilidade do Teu reino, Senhor, de abrir mão de tudo e de todas as coisas. De abrir mão de tudo e de todas as coisas, Senhor. Senhor, que o meu conforto não possa impedir o Teu agir e a Tua obra, Senhor. Senhor, que a minha indecisão não possa parar o avanço do Teu reino, Senhor. Senhor Jesus, que a minha mente, Senhor, criando problemas aonde não tem, o Senhor já está dizendo que já há uma solução. Senhor, cura nossa alma, Senhor, ferida nessa noite, Pai. Tampa os nossos ouvidos aonde a Tua palavra não liberou a voz. Porque nada pode tomar a Tua glória em nosso meio, Jesus. Senhor, é muito fácil Te adorar quando tudo está bem. Senhor, é muito fácil Te dar glória quando tudo está tudo bem, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite a nossa fé possa se apegar debaixo da Tua palavra, Senhor. Nós não precisamos de muita coisa, nós só precisamos de uma Bíblia aberta, papel, caneta e um coração incendiado por Ti, Jesus. Incendiado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, traga espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento da pessoa do Cristo em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Senhor, ouvidos para Te ouvir e coragem para Te obedecer. Que nós possamos abrir mão de tudo aquilo que nos impede, Senhor. Porque nada pode roubar a Tua glória, Senhor. Nada. Nada pode roubar a glória que vem do Senhor, Senhor. Tudo veio de Ti e tudo volta para Ti, Jesus. Tudo veio de Ti e tudo retorna para o Senhor.
Tudo que temos, tudo que somos, Senhor, provém do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. Senhor, que nossos corações nessa noite possam estar abertos, Pai. Só precisamos de uma convicção. Só de uma convicção. Uma convicção eu te peço nessa noite, para tomar decisões difíceis, para tomar decisões que vão mexer com a nossa casa, para tomar decisões que vão mexer com as nossas finanças, para tomar decisões que vão abrir a sala da nossa casa para que o teu reino avance. Pai, eu oro nessa noite para que o teu Espírito agora, o Consolador, o Paracletos, entre no nosso coração e comece a fazer morada. Comece, Senhor Jesus, tirar tudo aquilo que impede o agir do Senhor na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, nos nossos negócios, na nossa vida financeira. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente possa abrir e se expandir para aquilo que o reino queira depositar sobre nós, Pai. Nós precisamos só de uma convicção, um olhar diferente, apostólico, onde ninguém está vendo, que o nosso olhar possa estar conectado com o céu. Assim eu oro pela tua igreja, Senhor, nessa noite. Sela essa palavra nos nossos corações. Te entregamos o nosso controle nessa noite. Te entronizamos no mais alto lugar nessa noite. Nós levantamos o teu nome e a tua bandeira nessa noite. Não há nada, Senhor, pra nada, todo mundo está tudo bem. nada, Senhor, nada que se compare, Mas eu conheço ao estar no teu centro da tua coração. vontade. Nada se compara a estar no centro da tua vontade. Por dentro Nada, nada, e nada. por conhecer. Você pode perder para Ele nessa noite, nesse lugar. Mas por dentro está Você pode chorando. perder para Ele nessa noite. Por fora tem a cicatriz. Não adianta você mas ainda por estar com o dentro coração está fechado e sangrando. duro. Mas Perca eu para Ele nessa conheço noite. teu coração. Eu quero te dar liberdade para você ajoelhar no teu lugar, ficar à Conheço vontade, onde você quiser. Mas hoje você precisa sair daqui tomando uma decisão de perder para Ele hoje. É o teu momento de quarta, agora é o teu Antes momento de eu de quarta. começar a minha obra em sua vida, É o teu momento de quarta, você e Ele, lá no você e o ventre seu da soberano. sua mãe, a sua história eu já tinha escrito. É o momento de você entregar, filho. dizer para Ele: Senhor, eu entrego Só tudo. parece que é o fim, que vai morrer, e o desespero toma entrego conta tudo do seu sem coração. Mas eu não perdi, não. Eu só quero Mas eu disponibilizar a minha vida. não perdi, não, o controle, não. Você não está aqui de Eu madrugada não à toa. perdi o É controle, horário, é o momento. É o momento não de você perdi o entregar para controle, Ele, voltar para Ele. eu não E perdi o altar é o do teu coração para controle. Ele. Pega o controle E a hoje. sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, Ele é o arquiteto não perfeito. perdi o controle, Ele faz. não. Você pode escrever Eu a não caneta. perdi Esquece o a caneta. controle. Escreve de lápis. Porque na hora que Ele quiser apagar e mudar a rota, Ele vai mudar a rota. Antes de eu começar a minha obra em entrega sua pra Ele hoje. vida, lá É o teu no ventre momento, da você e Deus. sua mãe, Faça desse momento a sua momento história íntimo, eu já tinha seu e do escrito, teu Pai, em nome de filho. Jesus. Só parece que é o fim, que vai morrer, e o desespero toma conta